Bom, pessoal, boa tarde. Vou me apresentar primeiro aqui. Meu nome é Bruno Vieira. Eu já estou aí há algum tempo no Grupo Multi, né? Já passei por várias frentes dentro do Grupo Multi, até pela evolução da empresa, né? E atualmente eu estou atuando mais na parte de portfólio, de parcerias e também da parte de arquitetura. Inicialmente não seria eu o palestrante hoje, seria o Ariel Carneiro, que é o nosso diretor executivo. Entretanto, por um motivo pessoal de emergência, ele não pôde estar presente e pede desculpa a todos aí por esse processo, tá? Mas eu vou tentar fazer a altura aqui e poder apresentar para vocês o case da MRV Engenharia. Bom, qual que é o objetivo dessa apresentação efetiva, né? É mostrar para vocês um caso real, né, de estratégia de uso de arquitetura corporativa, utilizando aí preceitos do TOGAF, obviamente não utilizando todo o arcabouço de questões, né, de toda a plataforma, né, de todo o framework do TOGAF, né, mas tentando utilizar ali o que caberia naquele momento, né, trazendo aí todo esse processo sendo modelado em Archimate, né, e utilizando um processo que foi, vamos dizer assim, uma forma de utilização desses preceitos que foi criado pelo Grupo Multi, que nós nomeamos de 3M. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui do Grupo Multi. Como eu disse inicialmente, é uma empresa que tem aí 25 anos de mercado e durante todo esse período ela veio se evoluindo, né? Passando aí, nós iniciamos lá atrás, tratando de ERP, de softwares de supply chain, e hoje já estamos tratando aí de arquitetura intencional, né, de design emergente, né, da agilidade dentro do processo de arquitetura, né, corporativa. E nesse fluxo todo tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar que eu acho que são complementares e trazem um pouco da visão da nossa experiência e como chegamos até aqui, né? Então, lá em 2009, o Grupo Multi fez um salto, né, entrando aí dentro do processo de SOA, né, de sistemas de integração utilizando a plataforma SOA, né, BPM, mapeamento de processos e automação de processos através de BPMS. Isso foi uma mudança grande dentro do paradigma da empresa e trouxe para nós uma maturidade muito grande no que se trata de processos, né? Então, isso veio sendo, vamos dizer assim, o nosso primeiro passo aí para chegarmos futuramente dentro do processo de arquitetura corporativa. Em 2016, nós começamos a tratar de agilidade, né? Não só o Grupo Multi, eu acredito que o mundo inteiro entrou nesse fluxo da agilidade, e o Grupo Multi não deixou isso para trás, buscou isso também, e agregou também a este processo, né, que nós já vimos trabalhando ali de projeto SOA, BPM, também o processo de agilidade, e em 2020, quando entramos efetivamente no mundo de arquitetura corporativa, né, ainda engatinhando, aprendendo, né, e evoluindo neste processo e fazendo aí grandes projetos para que possamos, hoje, né, tenhamos a experiência necessária para aplicar isso de forma bastante robusta dentro das empresas. E em 2022, nós iniciamos aí um estudo grande para tratarmos do vale, né, que existe entre a arquitetura estratégica, de todo aquele modelo estratégico de negócio que foi falado aí pelo Átila mais cedo, né, e que foi exemplificado aí por todos em outras palestras, como que nós conseguimos levar todos esses preceitos, todas essas questões para o dia a dia, né, para a squad efetiva que está ali desenvolvendo projetos para dentro da empresa, como que esses guidelines estratégicos, como que essas questões elas conseguem chegar efetivamente até aquela ponta. Tá? Esse vem sendo o nosso grande desafio aí ao longo do tempo. Bom, dando só uma passada muito rápida no nosso portfólio de serviço, a empresa ela é um player de mercado, nós trabalhamos aí focado no processo de desenvolvimento e arquitetura, né? E, como eu disse anteriormente, o nosso desafio é como que nossos processos de arquitetura, como os nossos, vamos dizer assim, as nossas especializações em arquitetura conseguem efetivamente chegar lá na ponta, né, naquele processo de desenvolvimento, como aquele desenvolvedor, aquele squad, aquele arquiteto que está lá na ponta, dentro do projeto, ele consegue utilizar das estratégias da empresa, né, para fazer com que aquele projeto tenha sucesso e que não saia das guidelines, vamos dizer assim, dos guardrails que foram criados estrategicamente para que a empresa chegue aonde ela deseja chegar. Tá? Tratamos de vários pontos da arquitetura, desde a arquitetura corporativa estratégica até a arquitetura de software, efetivamente, né, operacional, e também tratamos da governança de arquitetura, né, vamos dizer assim, que é o ponto final, é que amarra todos esses pontos
trazendo uma visão corporativa para a questão como um todo. Bom, trouxe aqui também alguns exemplos de clientes que nós trabalhamos com a parte de arquitetura, né? Então, hoje nós vamos falar efetivamente da MRV Engenharia, mas temos aí vários processos de várias empresas diferentes, de ramos de negócio diferentes, né? Que vem buscando aí essa tratativa de arquitetura que foi colocada aí anteriormente pelo palestrante, que vem sendo aí um ponto forte no mercado e as empresas vêm procurando isso com afinco, tá? Bom, falando então da MRV, que é o nosso caso específico hoje, ela é a maior construtora da América Latina, né? Vem investindo forte no processo de gestão de qualidade das suas entregas, né? Busca aí sempre, principalmente dentro da área de TI, inovação, melhores práticas, né? Prioriza muito a entrega, o que ela entrega para o cliente, né? Portanto, está aí em 160 cidades do Brasil, em 22 estados. É uma empresa gigantesca, possui várias certificações e, principalmente, é muito inovadora, sempre busca inovar, né? Trazer novidade para que esteja sempre na crista da onda. Bom, com isso, qual foi o desafio que a MRV nos propôs? Lá em 2021, se eu não me engano, a MRV nos procurou para tratar do ecossistema dela de produção. O que é o ecossistema de produção da MRV? Efetivamente a construção dos apartamentos, né? Só lembrando a todos, ela é uma empresa que constrói principalmente imóveis residenciais, né, edificações, e ela precisava de inovar, trazer novidades, melhorar os seus fluxos, tanto de negócio quanto de TI, relacionados a esse ecossistema de produção. Então, ela tinha aí uma linha de investimento grande para essa área de produção, né? Só que ela encontrava algumas barreiras que ela precisava romper para chegar até onde ela queria chegar, né? Pegando aí a visão que o Átila colocou aí mais cedo, né? A visão estratégica de onde eu quero chegar, ela precisa saber primeiro aonde ela está. Então, ela nos chamou e falou, cara, precisamos de fazer uma arquitetura as-is, fazer um mapeamento de onde eu estou para que eu possa identificar, com base nos meus guidelines estratégicos, aonde eu quero chegar e quais são os gaps que eu preciso romper para chegar nesse ponto, né? Então, a gente começou ali de uma visão preliminar, bem inicial, onde a MRV nos trouxe as suas dores, falando, cara, o que eu preciso, quais são os pontos que eu preciso evoluir com mais rapidez, pontos que eu preciso ser mais robusto, né? Onde eu preciso chegar com mais afinco, com mais necessidade nesse momento. Então, nós estruturamos um projeto que trata da seguinte maneira, né? Precisamos entender a arquitetura as-is, como ela funciona, né? O que você tem hoje, o seu processo como um todo, desde o seu negócio até a sua stack tecnológica, para que possamos, nesse interim, né, identificar quais são os gaps que você tem para você chegar até o seu to-be. Então, nós fizemos o seguinte, estruturamos esse projeto em algumas fases, né? Então, começamos ali fazendo uma estratégia de mapeamento de negócios. Obviamente que não fizemos vamos dizer assim, um deep, né, neste processo, né, porque a ideia desse projeto especificamente não era fazer um mapeamento de negócio, uma arquitetura de negócios aprofundada, né? Obviamente que é muito complicado a gente falar de arquitetura corporativa sem se falar de negócio. Então, fizemos, sim, uma imersão dentro do processo de negócio, mas não mergulhamos demais. Foram ali 3 níveis, três camadas, efetivamente, para que possamos entender quais são os motivadores, qual que é a estrutura que ela tem hoje, principalmente quais são os OKRs, né? Quais são os indicadores que ela busca, que ela pretende identificar, para que, no processo como um todo, conseguimos também mapear todo o restante, né? Como a TI apoia esses processos de negócio, como a infraestrutura apoia a TI nessa questão e, por fim, a stack tecnológica utilizada nesse processo. Então, quando a gente fala de mapeamento de processo, de negócio, né, nós começamos fazendo um mapa de processos de negócio. O que seria isso? Identificar quais são as suas macrofases, quais são as macrofases que a MRV tem dentro do ecossistema de produção, tá, pessoal? Lembrando disso. Quais são as macrofases que ela tem, né? E quais são vamos dizer assim, as capacidades de negócio, né? Os fluxos que ela possui ali dentro e cada uma das suas capabilities de negócio. Então, nós fizemos esse primeiro mapeamento, hoje a gente identificou ali a pré-obra, o processo de obra efetiva, né? E, por fim, a pós-obra, a entrega do imóvel e após
essa entrega à gestão da qualidade desse processo. Tá? Então, nós identificamos vários processos ali, várias capabilities de negócio, todas vinculadas, algumas cross, outras dentro do próprio, da própria macrofase, por assim dizer. Identificamos todos esses processos. Na sequência, mergulhamos no fluxo de negócio, né? Porque além das capabilities, existe um fluxo que ela precisava entender, né? Que ela precisava demonstrar também para todo mundo, né? Para que todos tivessem ciência e estivessem equalizados nessa visão. Qual que é o fluxo de negócio da empresa dentro da área de pré-obra? Onde começa e para onde vai, aonde termina esse processo? Então, fizemos esse mapeamento de fluxo de negócio, passando aí cada uma das atividades de negócio que são necessárias para a completude do processo. E, como eu disse no fim, os indicadores, né? Como ela vai medir esse processo, como é medido esse processo. O indicador, eu sempre falo, né? Ele é um objetivo e, ao mesmo tempo, um motivador. Né? Então, ele trabalha tanto num processo de identificar onde eu quero chegar e o motivador para eu chegar aonde eu preciso chegar. Então, fizemos esse mapeamento também, com base em uma consultoria de negócio que foi feita anteriormente, na própria MRV. Então, identificamos junto com eles esses indicadores que fossem os nossos pontos, né, de objetivo e também quais são os nossos pontos de medição do processo. Feito esse processo de negócio como um todo, você já tem um horizonte bem peculiar aí com relação a como a MRV funciona no processo de obra dela. Então, você já sabe como o negócio da MRV funciona, né, nessa parte de obra, onde ela começa, na pré-obra, fazendo seus processos de orçamentação, de levantamento, né, e como ela faz a sua obra, os seus processos efetivamente de construção, de qualidade, de logística, e, por fim, a entrega do apartamento para o cliente, né, a entrega da chave ali efetivo, né, muito cliente compra imóveis aí na planta, então tem o pós-obra, a entrega, como isso funciona, a qualidade daquele imóvel, né, e todo o processo burocrático envolvido nisso tudo. Depois de a gente ter esse mapeamento, essa visão, a gente pulou para dentro da parte de mapeamento de aplicações. O que são os mapeamentos de aplicação? É onde eu começo a fazer um vínculo da minha TI com o meu negócio. Dentro daquele mapeamento de negócio que eu fiz, quais são as aplicações que a MRV tem e quais são as áreas que utilizam dessas aplicações? Existem aplicações que são cross, existem aplicações que são estanque de uma área só. Né? Aqui você já consegue ver redundâncias, você já consegue identificar algumas vezes aqui o Shadow IT, né, que é tão comum nessas empresas maiores. Então, a gente já começa a identificar alguns gaps aqui, né, com a sua visão de 2B, que é onde você consegue identificar quais são as aplicações, quais efetivamente são aplicações que são necessárias para mais de uma área, que são subutilizadas ou que são superutilizadas. Esse processo aqui já começa a dar um horizonte um pouco mais amplo para a empresa, porque ela consegue identificar, né, ter uma previsibilidade, né, em qualquer tomada de decisão futura, de, cara, eu vou fazer uma mudança de um determinado software da minha empresa, eu preciso fazer uma mudança de uma área de negócio. Quais são os impactos que eu vou ter a nível de aplicação para dentro desse processo como um todo? Né? Esse tipo de visão ela traz para o tomador de decisão, né, para o executivo, aí isso extrapola a TI, né, isso vai até para dentro da área efetivamente de negócio. Quais são os impactos que eu vou ter na minha área de negócio, nas minhas entregas, com mudanças nas minhas aplicações? Né? Eu tenho uma obsolescência de aplicação. Qual o impacto que eu vou ter em fazer a mudança dessa aplicação, a troca desse software ou até a atualização do mesmo? Então, você já começa a ter essa visão aqui um pouco mais ampla, um pouco mais robusta e auxiliando ainda, né? E isso é importante, por isso que eu falei lá atrás também da agilidade, que essas são entregas consecutivas. Então, eu não entrego isso num final, né? Isso tudo é construído junto com o time e o próprio time começa a ter o amadurecimento e a visibilidade desses processos. Então, o próprio time já começa a ter uma possibilidade, né, de mitigação de risco gigantesca à medida que o processo vai evoluindo. Né? Bom, com o mapa de aplicações já entregue, né, já construído, validado, a gente passa... Sumiu aqui. Ok. A gente passa para o mapa de solução, né? Ou seja, com base nos meus fluxos de negócio e com as minhas aplicações que já foram definidas, chega o momento da gente identificar quais são os fluxos de negócio que são, vamos dizer assim, né, principais da minha empresa,
que eu preciso detalhar, mergulhar dentro dele, para entender como ele funciona e como a minha TI suporta esse processo. Eu vou pegar uma frase muito legal, que, se eu não me engano, quem me disse essa frase foi o Antônio Plé, que é o seguinte: tão importante quanto modelar é saber o que modelar. Né? Não necessariamente você precisa modelar tudo, né? Depende do que a empresa que está te contratando naquele momento, o que ela precisa efetivamente de modelar. Né? E esse é um desafio muito grande. Existe uma tendência muito grande de sair modelando tudo. Sai modelando tudo, desenha tudo. E, na realidade, muitas vezes, isso não é o objetivo. Então, nesses processos de mapa de solução, é onde a gente tem que executar isso bem. Né? Saber o que modelar para determinar e demonstrar aquilo que efetivamente faz sentido para a empresa, estar modelado e estar, vamos dizer assim, em evidência, para que isso possa ser utilizado na tomada de decisão, numa mitigação de risco, numa preditividade, né, de impacto, enfim, qualquer um desses processos. Tá? Bom, seguindo aqui, depois do mapa de soluções, onde a gente vincula, né, fica muito claro aí o vínculo entre o processo de negócio e o seu suporte dentro da parte de aplicações, a gente passa para o mapa de infraestrutura e aplicação. É onde eu vou determinar quais aquelas aplicações que eu mapeei lá atrás, né, o que de infraestrutura, né, o que em nível tecnológico é suportado por aquela infraestrutura da empresa. Aí eu volto a falar daquele horizonte que eu estava falando lá atrás. Você já tem uma visão do seu mapa de negócio, você já tem uma visão das suas aplicações, de quais são as aplicações que são utilizadas pela empresa, né? Isso a nível macro, né? Obviamente dentro da fatia, vamos dizer assim, dentro da fatia do ecossistema de produção. Agora eu estou falando o seguinte: o que dentro de infraestrutura é utilizado para suportar essas aplicações? Agora vamos dar aquela visão 360, vamos pegar um panorama geral. Você consegue nesse momento já identificar, cara, se eu fizer qualquer tipo de manutenção dentro de um item de infraestrutura, seja dentro de um nó, dentro de uma nuvem, dentro de uma rede, dentro de um switch, dentro de qualquer coisa, itens físicos, qual que é o impacto que eu vou ter dentro do meu negócio? Né? Se um determinado banco de dados sai do ar, ou vou precisar de fazer uma manutenção, qual que é o impacto que eu vou ter no meu fluxo de negócio? Né? Olha que visão interessante que a pessoa passa a ter. Quando eu falo isso, é a pessoa tomador de decisão. Né? O cara que vai estar lá em cima, que vai ter que tomar uma decisão com base no to-be dele, cara, eu vou ter que trocar o meu ERP. Cara, qual que é o impacto que eu vou ter no meu negócio, em nível de negócio efetivo, para fazer um processo como esse? Cara, o que eu vou precisar mudar dentro da minha estrutura modal de negócio para que eu possa atender os requisitos desse novo ERP? Né? Eu falo de ERP que é uma coisa muito drástica, mas até softwares menores, softwares localizados, né, dentro de uma determinada área, qual que é o impacto disso para a minha entrega, para o meu cliente? Né? Porque o cliente vai sentir isso lá na ponta do negócio. Então, essa visão preditiva de risco, para que esse cara, o tomador de decisão, no momento dele montar o portfólio de negócio dele, de projetos, para ele poder chegar lá onde ele precisa chegar, essa visão de risco, ela é, tipo assim, de um valor gigantesco, né? Para que ele possa falar naquele momento, falar assim, cara, eu tenho hoje punch para me poder fazer uma troca num sistema desse a nível de negócio, qual que é o impacto que eu vou ter nisso? Né? E aí eu vou dar uma visão ao contrário, né? Dentro do negócio, eu vou estruturar um novo modal de negócio, né? E isso foi um dos motivadores desse processo, né? Uma mudança dos fluxos de logística da MRV para entrega de materiais, enfim. Como que eu vou trazer isso para dentro da minha empresa, uma mudança desse modal de negócio, porque aqui nesse momento eu estou falando de entrega de materiais em obra, né? Como que isso vai impactar na minha TI, né? Dentro do meu fluxo como um todo? Eu vou ter que ter áreas que eu vou ter que, vamos dar um split nessa área, eu vou ter áreas que eu vou ter que agregar em outras áreas. Como que isso vai ficar dentro da minha parte de aplicações? Eu vou ter que criar novas aplicações, construir novas, comprar novas. Minha infraestrutura hoje suporta. Eu tenho punch para isso dentro das minhas clouds. Enfim, é uma visão muito interessante que você consegue ter, e isso, graças ao Workmate, a esse processo como um todo, de forma muito visual. E isso facilita demais na tomada de decisão, porque a gente tem que lembrar, colocado muito bem aí pelo Átila, o comitê de arquitetura ele é um deliberativo, ele é executivo. Então, a gente não pode ter muito detalhamento ali. Tem que ser uma coisa mais visual, mais direta, mais objetiva, para que essas pessoas que são os tomadores de decisão possam tomar essa decisão com embasamento. Né? Bom, seguindo aqui, por fim,
A gente trabalha o stack tecnológico. Por quê? Tão importante quanto a modelagem como um todo, a estruturação, criar uma homogeneidade do seu stack tecnológico, ela é salutar, né? Num fluxo futuro, para que você possa controlar as suas squads. Lembrando que o nosso processo é do estratégico até o desenvolvimento. Então, a gente traz também toda essa parte, trazendo essa visibilidade para ele. Cara, olha o seu stack tecnológico hoje, como ele é diversificado, como isso pode se tornar um problema no futuro, né? Então, o 2B ele tem que levar em consideração também essa questão de stack tecnológico. Bom, depois desse processo todo, que nós estruturamos esse ESIS como um todo, né, do negócio até o stack, nós identificamos vários gaps, né, e aí estruturamos esse backlog que foi colocado anteriormente como um roadmap, né. Nós encontramos aí mais de 100 itens de correções e melhorias, que são, vamos dizer assim, né, o que vai estruturar aí o meu portfólio de projetos nos próximos movimentos, né, nos próximos ciclos da empresa, né. Então, consolidamos toda essa estrutura, né, levantamos todos esses gaps, estruturamos isso em planilha, colocamos isso de forma bem colocada para dentro da MRV, para que eles tivessem noção do qual que é o caminho, né, qual que é o caminho que eu preciso trilhar para chegar efetivamente aonde é o que eu quero, que é o meu desejo estratégico, né, que é o meu 2B efetivo, né. Agora, o que é mais importante, né? Depois disso tudo, quando você tem essas modelagens, isso tem uma conotação documental muito grande. Só que é muito importante nós entendermos que não é somente uma documentação, né? E aí nós temos aí várias empresas colocando aí seus softwares de Enterprise Architecture. Então, é muito importante a gente entender que esse processo ele é vivo. Por quê? Se for uma documentação, é tendência que ela fique obsoleta. Então, a ideia é que, através de chapters de arquitetura, de comitês, de estruturas, né, tanto técnicas quanto de negócio, que esse processo se mantenha vivo, né, através de metadados, né, através de processos que são mantidos ali em fluxo constante. A ideia deste processo como um todo, e as ferramentas vêm para nos apoiar nesse processo, é o quê? Deixar esse processo vivo, para que ele seja aderente à realidade da empresa e que efetivamente possa ser uma ferramenta para apoiar esses tomadores de decisão de forma estratégica, seja numa mitigação de risco, numa análise de impacto, enfim, no que for necessário para a empresa chegar naquilo que estrategicamente ela tem como visão de futuro. Bom, todo esse processo foi feito utilizando, né, baseando-se, obviamente, como eu disse no início, na metodologia do ADM TOGAF. Eu não vou entrar em detalhes, eu acho que todo mundo aqui conhece isso muito bem. Fizemos passando por todas essas etapas, obviamente cada uma levando em consideração pontos específicos, não todo esse arcabouço de metodologia e de framework, né? E como que a gente fez isso, né? Qual que foi o nosso, vamos dizer assim, como a gente estruturou isso, né? Como eu disse no início, a gente fez ali um pequeno recorte desse processo e criamos uma metodologia chamada de 3Ms, que ela funciona tanto na implementação como também no processo de manutenção e governança, né? Onde a gente faz a identificação da mudança, ou seja, o processo ele identifica a mudança no processo ali que aconteceu, ou que já está modelado, ou que está sendo modelado, né? É feito um mapeamento, aprofundamento dessa mudança para entender efetivamente o que aquilo impacta, tanto em termos de negócio, como também em termos estratégicos, como também em termos de tecnologia, enfim, todos esses mapas que nós passamos. E, por fim, é feita a manutenção efetiva disso. O que é a manutenção? É modelagem, a estruturação das modelagens necessárias, a estruturação de todos os processos, documentação, envolvimento das áreas, fazendo esse processo. Isso é um ciclo, tá, gente? Isso aqui é um processo cíclico. Além disso aqui, são etapas pré-definidas que estão estabelecidas, documentação, fluxos, cerimônias, tudo isso aqui existe um processo que foi criado, obviamente no intuito de facilitar, tornar mais fácil, mais prático e objetivo a aplicação dos processos aí relacionados ao TOGAF e, obviamente, também seguindo aí todos os preceitos que a padronização do Archimate necessita. Bom, pontos importantes disso tudo que eu falei, né? A ideia desse processo como um todo foi dar uma visão de 360 para a empresa. O que é essa visão 360? É entender desde lá do negócio, de como isso funciona, como o meu fluxo de negócio, como isso impacta na minha entrega, no meu cliente,
né, até a sua stack tecnológica, ou seja, passando por todo esse processo, aplicações, fluxos, infra, tudo, como que isso impacta no meu cliente. Então, você consegue, neste momento, ter uma visão 360 e ter uma noção de impacto para cada um daqueles itens de 2B que você estabeleceu na sua visão estratégica inicial. Tá? Como eu disse, rastreabilidade e mitigação de risco com antecedência necessária para que os mesmos não se tornem problemas, né? Porque existe uma necessidade de negócio, de implantar um novo modal. Cara, qual que é o impacto disso? Se você não tem essa visão clara e embasada, isso, no momento de aplicação, pode gerar problemas, atrasos e, principalmente, custos. Né? Mapeamento e identificação de gaps que, muitas vezes, não são percebidos. Isso aconteceu muito, né? Porque a gente sempre parte daquele princípio, né? Que a empresa já sabe quais são os problemas que ela tem. E isso não necessariamente é verdade. Existem muitos gaps que eles só aparecem quando você começa a mapear aquele processo como um todo. Tá? Então, a ideia aqui também é ter essa visibilidade. A implementação de chapter, né? Aí é o chapter de tantos comitês, que visando aí uma governança arquitetural completa. A utilização de arquitetura intencional, né, como eu disse no início, para que a gente possa ligar a estratégia ao seu dia a dia e trazendo essa visão de valor, né, gigantesco que esse processo como um todo tem para a tomada de decisão da empresa. Eu queria passar um vídeo sobre o próprio Vinícius Galo, que foi a pessoa responsável aí pelo processo do ecossistema de produção, né, de todo o processo que foi construído com ele. Então, na arquitetura corporativa, né, a gente tem que sempre conectar ela com as necessidades, né, estratégias do negócio, e ela vem para suportar qualquer inovação que venha dessas estratégias. Então, ela entregaria tecnologia para inovação do negócio. Um exemplo prático, a gente está agora passando aqui na MRV, que a gente precisa está trazendo para dentro da MRV vários processos industriais, né? E a gente consegue olhar toda a jornada da produção de forma holística, aí com várias camadas, dado, aplicação, negócio. Então ela vem para contribuir nesse sentido, suportar com que a gente consiga dar as melhores soluções para as inovações que vierem do negócio. A arquitetura comparativa, o que ela gerou para a gente resultado foi muito importante, que é uma documentação mais integrada, né? A gente não tem mais todo o conhecimento na cabeça dos especialistas. Hoje a gente tem um registro sistematizado de toda essa jornada da produção. Então a gente consegue ver as integrações em várias camadas, né, igual a gente falou, de processos, aplicações, dados e tecnologia. Isso melhora a comunicação. Qualquer novo projeto que a gente precisa fazer, a gente sempre usa esse material para alinhar a comunicação com todos os envolvidos. É nesse sentido que a gente consegue descobrir esses gaps e essas oportunidades. Com a arquitetura corporativa, a gente realmente conseguiu encontrar alguns shadows ITs, né, que são espelhos, né, departamentos dentro da MRV que implantam soluções de tecnologia sem a gente ficar sabendo. E realmente a gente conseguiu identificar alguns casos, que o mais comum geralmente é a planilha Excel, mas existiam produtos de prateleira que estavam funcionando no ecossistema de produção e a gente, com a identificação, a gente consegue dar um direcionamento mais estratégico, ou de substituição, ou de adequação às nossas regras de governança de tecnologia. Então, na MRV a gente escolhe a formação de times e squads para resolver determinada estratégia ou dor específica do negócio. Então, dado a oportunidade ou o problema que a gente receba na arquitetura corporativa, a gente pode conectar se a gente realmente está alcançando o resultado que a gente esperava com a gestão de OKRs e entender na jornada como um todo qual squad está tratando qual determinada dor. Então, acho que é mais nesse sentido. O Grupo Multi é um grande parceiro aqui da TI, da MRV como um todo, né? A gente nem me lembro quantos anos a gente tem de parceria, mais de 10 talvez. E esse trabalho foi fundamental para essa virada de chave do ano passado para esse ano. A gente precisava documentar os nossos processos e criar essa estrutura, né, de arquitetura de soluções. A arquitetura corporativa veio para contribuir muito para
tanto para o sistema de produção quanto para os demais ecossistemas aqui. Vamos colher vários frutos dessa parceria agora. Bom, então finalizando aqui, eu queria agradecer principalmente ao time da MRV, no nome do Reinaldo Cima, da Fernanda Frota, do Vinícius Galo, que acabou de nos falar aí, dar o seu depoimento, do Rodrigo Coelho e do Eduardo Batista, que foram pessoas que participaram ativamente desse processo e que nos ajudaram bastante e foram, vamos dizer assim, né, a força motriz para que isso acontecesse. E no time do Grupo Multi também, né, nós temos vários integrantes que participaram aí, eu queria dar alguns nomes importantes, né, o Rodrigo Rios, o Jorge Fabre, que está aí até hoje com a gente aí no evento, né, e algumas pessoas também que participaram, que foram fundamentais para o sucesso do projeto. Bom, aqui agora é para vocês nos seguirem, nossos conteúdos, temos várias coisas falando sobre arquitetura corporativa, principalmente dessa implementação, né, da arquitetura intencional, de como isso funciona e como aplicamos isso no dia a dia das empresas, né? Nossos blogs, nossos processos internos, estamos à disposição aí para todos. Foi um prazer, muito obrigado aí pelo tempo e pela... Muito obrigado, Bruno.